meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje o nosso assunto vai ser sobre regionalização do continente africano. Antes da gente entrar no nosso conteúdo de fato, gostaria de relembrar com vocês o que seria o conceito de regionalização. O que seria regionalizar? Regionalizar nada mais é do que agrupar áreas com características semelhantes para que nós possamos estudá-la com maior profundidade. Nesse sentido, os estudos regionais são fundamentais para que nós possamos entender que os países, apesar de terem características próprias, fruto dos seus processos e contextos históricos e sociais particulares, também apresentam denominadores em comum que os permite agrupá-los para fins de análise. O uso dessa abordagem regional é fundamental para a compreensão do continente africano, já que se trata de um continente de grande extensão territorial formado por 54 países. Apesar de a gente estar agrupando um grande número de países numa região, a gente tem que entender que as especificidades internas desses países africanos, elas não são negadas. Essa compreensão, ela vai ser de extrema importância no caso da África, que é um continente extremamente estereotipado e negligenciado pelos meios de comunicação, a ponto de muitas pessoas se referirem ao continente inteiro como se fosse um único país. Por isso, é essencial o estudo comparativo entre essas diversas regiões do continente africano e os seus países que as compõem, destacando seus aspectos internos a fim de acentuar as suas particularidades. Com uma população de 1,2 bilhões de pessoas distribuídas irregularmente pelo continente, os países africanos são muito diferentes uns dos outros, tanto nas paisagens naturais quanto nos aspectos culturais e socioeconômicos. Assim, forma-se um mosaico de distintas realidades. Alguns apresentam condições médias de vida da população, como Tunísia, Argélia, África do Sul, Egito, mas há muitos países onde a maioria da população vive em situação de extrema pobreza, como Sudão, Sudão do Sul, Serra Leoa, Somália, Etiópia. Diferentes critérios podem ser adotados para essa regionalização do continente africano. Isso é, identificar nele grandes áreas com determinadas características físicas ou humanas, sociais, que as distinguem de outras regiões. O critério mais tradicional se baseia na localização dos países no espaço continental. A Organização das Nações Unidas, a ONU, divide então o continente africano em 5 grandes conjuntos, conforme mostra no mapa aqui ao lado. Através dessa análise do mapa elaborado pela ONU, nós vemos que esse órgão, esse organismo internacional, dividiu o continente africano em 5 grandes regiões. Entre eles, nós vamos ter a África do Norte ou a África Setentrional, conforme está na nossa legenda, em que a ONU agrupou basicamente povos de origem mais próximas ali dos árabes. Vamos ter também a região ocidental ou África do Oeste, pode ser também chamada de África do Golfo da Guiné, que vai ser essa região aqui, em que nós vamos ter povos um pouco mais nômades, principalmente mais aqui no centro do deserto do Saara, e com características paisagísticas parecidas. Vamos ter a África Central, que vai compreender países mais pobres, países também que vão ter maior influência do clima equatorial, da floresta equatorial pluvial. Agora, mais aqui para o leste do continente africano, vamos ter a África Oriental, que vai compreender países próximos ali daquela região tectônica, a região dos Grandes Lagos, do Rift Valley. E por último, nós vamos ter essa África meridional, ou seja, o sul do continente africano. As características físicas, como clima e relevo, e as culturais, podem servir de critério para uma regionalização. Com base nesse critério, identificam-se 2 grandes regiões no continente africano: a África Setentrional e a África Subsaariana, que também é uma outra forma da gente dividir esse continente africano. Essa regionalização tem o deserto do Saara como divisor natural pela sua grande importância na constituição das paisagens africanas.
e leva em conta fatores humanos e culturais, com destaque para a religião desse continente africano. Esse critério de regionalização será utilizado para entender as diferenças existentes nesse continente e compreender a sua riqueza e diversidade cultural. Dessa forma, nós vamos ter esse outro mapa, dividindo justamente a África em África setentrional, ou seja, mais o norte da África, como eu falei para vocês. Essa população ela vai ter características culturais muito mais parecidas com os árabes, principalmente a sua religião, a religião muçulmana. E no restante do continente africano, que ele colocou como sendo África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, nós vamos ter outras características paisagísticas e culturais também. Inclusive, a cor de pele dessa população mais ao sul do deserto do Saara vai ser diferente da África setentrional. A gente pode dizer que essa África subsaariana é onde a gente começa a aparecer a população negra desse continente africano. Dessa forma, a gente vai começar a estudar essa regionalização no continente africano a partir desse último mapa, dessa última regionalização, que divide ali a África em África setentrional, ou seja, o norte do continente africano, e a África subsaariana, ou seja, o centro-sul do continente africano. Essa região compreende a parte norte da África e representa cerca de 1/3 do território. É formada por países de população majoritariamente muçulmana e de língua árabe. É comumente chamada de África Branca, em decorrência da presença da população negra ser menor em termos comparativos com outras regiões desse continente. Os países dessa região do continente africano apresentam características físicas e humanas semelhantes às de nações do Oriente Médio. Isso ocorre porque, já na antiguidade, os norte-africanos tinham contato com povos que habitavam outras regiões, como gregos, romanos, fenícios, e a partir do século VII, os árabes ocuparam essa região, impondo aos nativos a sua religião, língua e cultura. Além disso, a proximidade física e as históricas ligações com a Europa facilitaram o relacionamento com culturas mais ocidentais, influenciando fortemente essa região. 6 países compõem essa África setentrional, entre eles o Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Sudão e Egito, e mais o território do Saara Ocidental. Esse último que eu citei, ele é classificado pela ONU como um território não autônomo, muito cobiçado pelas suas reservas minerais, principalmente de fosfato. Seu controle é disputado por Marrocos e pelos movimentos a favor da autonomia do território, o que acaba gerando tensões então nessa região. A Argélia é o mais extenso desses países e o Egito o mais populoso. A partir da observação e análise desse quadro, a gente consegue ter um panorama de como que é a qualidade de vida dessa população, como que seria então essa saúde, a escolaridade dessas pessoas que vivem dentro dessa região da África setentrional. Entre eles nós podemos destacar a Argélia, que vai ter então um índice de desenvolvimento humano de 0,754, ocupando a posição 85 lá no Índice de Desenvolvimento Humano, e ele fez um comparativo com o nosso país, em que o Brasil estava ocupando lá em 2017 a posição 79 no ranking. Um dos poucos índices negativos desse país vai ser essa taxa de mortalidade infantil, que ela ainda é considerada alta perto de países como, por exemplo, da Líbia e da Tunísia. A África setentrional admite uma subdivisão em 3 partes. Entre eles, o deserto do Saara, o Vale do Nilo e o Magreb. O deserto do Saara ocupa a maior parte da região, apresentando grandes extensões de dunas, planaltos rochosos e algumas áreas de montanhas sem vegetação. Sua pequena população ela vai ser nômade, havendo agricultura e vida sedentária nos cercas de 90 oásis existentes na região, principalmente na Líbia e na Argélia. O subsolo do Saara contém grandes reservas de petróleo e gás natural. Já o Vale do Nilo é considerado um imenso e alongado oásis, que se estende de norte a sul da porção oriental do Saara.
Nele, há 6.000 anos atrás, surgiu a civilização egípcia. A maior parte da população do Egito e do Sudão do Sul, que pertence à África Oriental, ainda está concentrada então nesse vale do Rio Nilo. Lembrando que o Rio Nilo vai nascer na porção central africana e segue em direção norte até a sua foz lá no Mar Mediterrâneo. E o Maghreb, que era a terceira subdivisão dessa porção ao norte do continente africano, que se refere à parte mais ocidental da África setentrional. A origem dessa palavra vem do árabe, que quer dizer poente ou ocidente, ou seja, onde o sol se põe. E essa região, ela opõe-se a Maghreb, que seria a região do nascente do sol, que designa o Oriente Árabe e se estende do Egito até o Iraque e na Ásia. Entre os primeiros ocupantes destacam-se os berberes, uma etnia que se misturou com os árabes que ocuparam a região, e na atualidade há cerca de 15.000 berberes, esse povo vivendo então em montanhas e no deserto do interior. Os tuaregs também são outro povo constituído então por grupos de pastores berberes e nômades que vagueiam com seus rebanhos pelo deserto. Por causa dessa característica histórica, esses povos foram responsáveis pelo estabelecimento de rotas comerciais entre o norte da África e a África subsaariana, também no Oriente Médio e na Europa. O Maghreb Central, ou Pequeno Maghreb, é formado então por Marrocos, Argélia e Tunísia. E o Grande Maghreb constitui, além do Saara Ocidental, a Líbia e a Mauritânia. Trata-se da região do noroeste africano, onde a cadeia do Atlas ocasiona a formação de uma paisagem que se diferencia das outras, justamente pelas suas altas altitudes e também presença de neve em determinadas épocas do ano. Ao receber os ventos vindos, então, desse mar Mediterrâneo, as encostas montanhosas provocam chuva e tornam o clima menos seco. Nessa faixa, entre o mar e a cordilheira, por causa das condições naturais, estão concentradas as principais cidades dessa região e são realizadas muitas atividades agrícolas, com destaque para o cultivo de oliveiras e videiras. Lembrando que esse clima dessa região já vai ser considerado um clima mediterrâneo, em que nós vamos ter chuvas no inverno e seca no verão, justamente por causa desses ventos vindos do deserto do Saara. Projetos de irrigação ampliam as áreas agrícolas, especialmente as destinadas ao plantio de cereais e frutas. Agora vamos passar para a África subsaariana, que vai ser o centro-sul do continente africano. A África subsaariana é formada por todos os países localizados ao sul do deserto do Saara. A maior parte da sua população professa religiões cristãs, e um menor número professa o islamismo ou outras crenças tradicionais africanas, as quais são conhecidas como religiões animistas por considerarem elementos ou fenômenos da natureza como seres animados, ou seja, que eles têm vida. Essa região representa cerca de 2/3 do continente africano e engloba mais de 80% da sua população. No aspecto fisiográfico, ou seja, nos elementos naturais da paisagem, a África subsaariana não está totalmente sob o domínio tropical, ou seja, das florestas e das savanas. Por exemplo, a Botsuana e a Namíbia são países com clima mais seco, países mais áridos, e o extremo sul do continente apresenta um ambiente subtropical, mais até mediterrâneo. Já os países subsaarianos da porção oeste são essencialmente tropicais e atlânticos. E foi basicamente dessa região que foram trazidos diversos africanos na condição de escravizados para o Brasil. Nesses países, a coexistência de cristãos e muçulmanos nem sempre ela é muito harmoniosa, ocorrendo frequentes conflitos religiosos agravados por históricas rivalidades étnicas e tribais. Nós vamos estudar um pouco mais para frente a colonização europeia nesse continente africano. E vocês vão entender um pouquinho mais do porquê que existem tantas guerras e tantos conflitos étnicos nesse continente, agravados justamente por esse passado colonial, que europeus acabaram reunindo num único território diversas tribos e diversos povos de etnias diferentes e muitas vezes inimigas.
A África subsaariana apresenta os mais baixos índices de qualidade de vida da população desse continente. De acordo com dados do Índice de Desenvolvimento Humano de 2017, entre os 38 países do mundo com mais baixo IDH, 32 se localizam nessa porção do continente africano. Com relação à África setentrional, ou seja, aqueles países ao norte do deserto do Saara, apenas o Sudão e o Sudão do Sul se encontram nessa lista. No entanto, houve uma evolução desse índice nas últimas décadas, como mostra o gráfico a seguir, que aponta também uma tendência de crescimento dessa qualidade de vida, ou seja, desse índice de desenvolvimento humano. Então vamos relembrar um pouco sobre os critérios utilizados para a confecção então desse índice de desenvolvimento humano pela ONU. O índice de desenvolvimento humano, o IDH, ele avalia 3 critérios essenciais. Seriam eles a saúde, a educação e a renda dessa população. No quesito saúde, a ONU avalia principalmente a expectativa de vida, ou seja, a estimativa de quanto aproximadamente essa população irá viver. Outro indicador que também é utilizado para avaliar a qualidade de vida, mas não está necessariamente inserido nesse índice de desenvolvimento humano, é a mortalidade infantil. Isso também avalia ali as condições de desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida. Agora, com relação ao segundo quesito, que vai ser a escolaridade, a ONU no IDH ela avalia quantos anos eles estimam que essa população irá estudar e quantos anos essa população efetivamente estuda, tá? Uma coisa é você projetar ali a quantidade de anos de estudo e a outra é o que realmente essa população se dedica e consegue estudar. Esses dois itens vão estar compondo a parte de educação para esse índice de desenvolvimento humano. E o último indicador ali com relação à renda vai avaliar a renda nacional bruta per capita, ou seja, ele vai pegar todos os rendimentos do país durante um ano, entre eles salários, lucros, juros, honorários, aluguéis, entre outras coisas, e vão dividir tudo isso daí que eles somaram, todo esse bolo, pelo número de habitantes que tem nesse país. No final vai dar um valor em dólar, todos os países se baseiam no dólar, para ter uma base de comparação entre um país e outro. Sabendo disso, a gente observa que ao longo das décadas, esse IDH da África subsaariana, ela realmente tem aumentado, mas ainda é considerada baixíssima perto dos outros países. Lembrando que esse IDH, ele vai desde 0,000, que seria o país com péssima qualidade de vida, ou nenhum tipo de qualidade de vida, e ele vai até 1,000, seria o país com uma excelente qualidade de vida, com a melhor qualidade de vida do mundo. Mas, logicamente, nenhum país chega a 0 e nenhum país chega a 1. Ele vai variar, geralmente, de 0,300 alguma coisa, até 0,950 e pouco, por aí. E aqui a tabela, então, com esses indicadores sociais da população nesses países da África subsaariana. E nessa porção direita da tabela, nós vamos ter essa posição no IDH desses países da África subsaariana. Nós vamos perceber que entre os países que enviam os seus dados para a ONU, o Níger vai estar na última colocação, certo? Então vai ser o país com pior qualidade de vida do mundo, mas tem outros próximos dele também. Como a gente já tinha comentado, 32 dos 38 últimos países colocados nesse IDH estão na África subsaariana. E nós vamos ter aqui outros dados, como população absoluta, taxa de mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer e média de anos de escolaridade. Nós vamos ter países como a Botsuana, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Angola, Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Moçambique, Libéria, Serra Leoa e Níger. Não vão estar todos os países aqui, porque seriam bem mais do que esses que estão nessa tabela. Mas nós percebemos aqui, entre os países com maior população absoluta, nós vamos ter a Nigéria. A Nigéria já estima-se que daqui mais alguns anos ela vai estar entre as primeiras colocadas lá no ranking de maiores populações do mundo. E nessa outra parte da tabela está mostrando então essa mortalidade infantil. Essa mortalidade infantil, nessa porção do continente, ela vai ser altíssima. Só a critério de comparação, no Brasil, a nossa taxa de mortalidade infantil era, em 2018, de 12,4 crianças que morriam a cada 1.000 habitantes.
Nos países aqui da África subsaariana, o mais baixo que nós temos aqui vai ser o de Cabo Verde, com 18,2, e um dos mais altos índices vai ser o de Serra Leoa, com quase 83,3 crianças morrendo a cada 1.000 nascidos vivos. Agora, esperança de vida ao nascer. No Brasil, só para a gente comparar de novo com o nosso país, a nossa média ali de esperança de vida vai ser em torno de 75 anos. Aqui no continente africano, nós também vamos ter como um país onde a expectativa de vida é maior, ali em Cabo Verde. E o que a gente pode concluir com isso? Que lá em Cabo Verde pode ser que o acesso das pessoas a remédios, a hospitais, a clínicas e a laboratórios de exames vai ser maior do que no restante do continente africano. E agora, o país com menor expectativa de vida vai ser Serra Leoa novamente. E o que a gente consegue concluir com isso? Que em Serra Leoa, eles vão ter, além ali da taxa de mortalidade infantil altíssima, vai ter também uma esperança de vida baixa, porque talvez não tenha acesso à saúde, a tratamentos, a remédios, entre outras situações que possam envolver então a saúde e a qualidade de vida dessa população. Além disso, a média de anos de escolaridade também vai ser uma das mais baixas do mundo. Vocês veem aqui, por exemplo, no caso do Níger, que as pessoas geralmente vão ter acesso a somente 2 anos de estudo, tá? A maioria da população com certeza vai ser analfabeta nessa região. Nós vamos ter o país com a maior média de anos de escolaridade, sendo a África do Sul, que é um país em desenvolvimento, assim como o nosso, o Brasil. Agora, dentro dessa África subsaariana, nós vamos ter outras divisões subregionais. Então, vai ser uma região menor dentro dessa grande região que é a África subsaariana. Dessa forma, o espaço africano pode ser dividido em sub-regiões de acordo com determinadas características físicas ou culturais. Assim, a gente vai analisar a seguir algumas dessas sub-regiões. A primeira delas vai ser chamada de Sahel. O Sahel vai ser uma faixa de transição entre o deserto, que vai ser extremamente seco, extremamente árido, e a savana, que já vai ter um clima mais tropical, onde vai chover um pouco mais. Então, o Sahel, que do árabe quer dizer margem, é uma faixa de transição entre o sul do deserto do Saara e as savanas do mundo tropical. O clima ele é semiárido, com chuvas escassas e irregulares. E a paisagem é dominada pela estepe, que são basicamente tufos de ervas e outros arbustos espalhados na região. O Sahel ele se estende por 13 países, como a gente vai ver no mapa a seguir, e em países como Nigéria, Camarões, Sudão do Sul, Etiópia e Argélia, o domínio do semiárido ocorre apenas em pequenas porções desses territórios. Já em outros países como Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão, Senegal, Burkina Faso e Eritreia, esse clima semiárido ele vai ser dominante em parte considerável desses países. O Sahel vai ser toda essa parte mais escurinha aqui, mais rosinha nesse mapa, e ele vai se estender basicamente de oeste até leste do território africano, cortando ali toda a área próxima do deserto do Saara. E tradicionalmente o Sahel é um espaço de pecuária nômade e de agricultura itinerante, com cultivos alimentares que se deslocam em razão da ocorrência das chuvas, o que justifica a baixa densidade demográfica nessa porção do território, que vai ser inferior a 10 habitantes por quilômetro quadrado. A presença humana é mais notada na paisagem somente próximas dos rios. Muitos de cursos intermitentes, ou seja, em que eles vão acabar secando em uma determinada época do ano. E também próximo ao lago Chad, no país de mesmo nome. E entre as lavouras comerciais voltadas à exportação, destaca-se o algodão, que é um cultivo de climas justamente tropicais, um pouco mais secos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos plantação de algodão no nosso Nordeste, que vai ter um clima parecido com esse do Sahel africano. Historicamente,
a relação entre a população e os recursos alimentares produzidos nessa região é instável e precária. Quando ela é rompida, ou seja, por uma seca muito prolongada, seja por disputas tribais nessa região ou guerras civis, a situação se torna ainda mais trágica, como a fome extrema, doenças e mortes por inanição por falta de comida, situações que necessitam de ajuda humanitária e de organismos internacionais. Além de tudo isso que eu já falei, essa região ela está passando por um processo de desertificação, ou seja, já é um local seco e está ficando ainda mais seco porque o deserto do Saara ele vem avançando para dentro dessas regiões de Sahel. E por que isso está acontecendo? Porque a população, por necessidade, ela acaba cortando ainda a pouca vegetação que tem nessa região, ou seja, algumas árvores, alguns arbustos que acabavam barrando esse deserto do Saara, esse avanço do deserto do Saara, eles acabaram desmatando a região e com isso, sem barreira nenhuma, o deserto do Saara avança mesmo, como qualquer outro deserto do mundo, quando não tem algum outro tipo de barreira que impeça esse avanço. A ONU tem alguns projetos já de reflorestamento dessa região, mas além desse reflorestamento, o mais importante é você educar essa população, para que essa população tenha consciência de que essa vegetação que existe ali, que eles estão tentando plantar novamente, junto com algumas ONGs que trabalham nessa região, é importante então manter essa vegetação, essa nova vegetação reflorestada, justamente para que essa população consiga ainda ter como plantar, o que comer, até mesmo a quantidade de chuva pode ser que seja alterada através ali do reflorestamento. Seria benéfico para essa população, essa nova área reflorestada. E agora sobre essa região chamada de Chifre da África, que está lá no lado leste dessa África subsaariana. O Chifre da África, assim conhecido em virtude da sua morfologia, ou seja, da sua forma, é a região mais oriental do continente, formada por 4 países: a Etiópia, Eritreia, Somália e Djibouti. Às vezes, algumas definições também incluem o Quênia e o Sudão. As paisagens dominantes são de deserto e de semideserto, com exceção do centro-sul da Etiópia e da Somália, onde o clima é menos seco. Embora não seja consenso, alguns estudos afirmam que há cerca de 70 mil anos os Homo sapiens se espalharam para outros continentes vindo dessa região, através da Península Arábica. Essa região, além de ser um centro de estudo geológico, também é um centro de estudo arqueológico. Foi na Etiópia que se encontrou o fóssil mais antigo dos primeiros seres humanos que se tem notícia, que foi apelidado de Lucy. A Lucy, então, ela vai ser um Australopithecus afarensis e esse esqueleto ele foi descoberto em 1974 por um professor americano. E hoje em dia esse esqueleto desse fóssil ele está no Museu Nacional da Etiópia, que fica na sua capital Addis Abeba. Então, a região do Chifre da África é essa porção aqui justamente porque essa partezinha da África ela parece um chifre de rinoceronte. Então, nós vamos ter países como Etiópia, Somália, Djibouti e Eritreia. Como já falou ali no texto, alguns consideram também o Quênia e o Sudão também. Mas nessa versão, o autor só classificou esses 4 como sendo chifre da África. No Chifre da África, a pobreza da população, as guerras e as disputas internas, a geração de refugiados em seu interior e as constantes crises humanitárias estão sempre nos noticiários internacionais. Os povos desse Chifre da África ocupam essa região há milênios. Um dos países que mais aparecem nos noticiários, principalmente pelas dificuldades econômicas de sua população, é a Etiópia, que é o país mais extenso e mais populoso dessa porção aqui, além de não ter sido colonizado pelos europeus, exceto durante um curto período da ocupação italiana ocorrido entre 1935 e 1941. Bom, gente, sobre regionalização e essas porções do continente africano que nós vimos hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me chamem no Classroom, que eu estou à disposição, certo? Beijo, tchau!